controlar aqui as duas formas. Ok, já estou em direto, quer seja aqui no Instagram, quer seja aqui no YouTube, no canal YouTube. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live, Lives Sem Bloqueios. Estas lives foram criadas para, claro, divulgar o meu trabalho, mas também para ajudar pessoas a perceberem de onde é que vêm os seus bloqueios, de onde é que vêm as suas limitações, de onde é que vêm os seus condicionamentos para terem, então, uma vida mais feliz. Eu sou Bárbara Guerreiro, sou terapeuta, sou formadora, sou também uma guardiã do universo e da humanidade. O que quero dizer com isso? Que prezo muito, mesmo muito, Mãe Gaia, e que tudo o que seja para melhorar o ser humano, melhorar o bem-estar das pessoas, para mim é o mais importante. Ora, está ali a Maria. Olá Maria, tudo bem? Como é que tu estás? Um beijinho. A gente já se vai ver daqui a bocadinho. Pronto. Hoje temos um tema que para mim é muito importante. Foi um dos meus primeiros bloqueios. Um dos meus primeiros, talvez não fosse o primeiro, mas foi um dos mais importantes. Impactou a minha vida toda e, sobretudo, o período negro da minha vida, que foram 5 anos, entre os 12 e os 17 anos, porque fui anorética durante 5 anos. Portanto, qual é o tema? Ter vergonha do corpo. Ter vergonha do seu próprio corpo. Isto bloqueia-nos, isto pode realmente nos levar a grandes condicionamentos na nossa vida, condicionar a qualidade da nossa vida e por aí fora. Então, tenho aqui, claro que eu tenho aqui isto tudo preparado com as minhas notas, e posso dizer que 3 em 4 das pessoas, a nível mundial, 3 em 4 das pessoas não gosta de algo no seu corpo. Não quer dizer que não gosta de todo o seu corpo, até há pessoas que apreciam a sua estrutura, a sua figura, pronto, têm orgulho do seu corpo, mas é a forma do olho, é o cabelo. Os homens com as carecas que têm, com aquele cabelo, é terrível. Depois o nariz, as orelhas descoladas, nariz comprido, um queixo para dentro, os dentes que podem estar a comprometer um sorriso, a queda de um dente, o quão pode condicionar algo em ti, porque já não vais sorrir, vais-te impedir de sorrir se estiveres desdentado ou desdentada. Pronto, são coisas assim que efetivamente 3 em 4 pessoas está completamente em desacordo, desalinhados com a sua forma, com o seu corpo, tão simples quanto isto. Então, temos que aqui perceber também outra questão, que é, outras questões interessantes, que é esta vergonha do corpo afeta tanto homens como mulheres, crianças, jovens, adultos, como estratos sociais. Aqui não podemos dizer que existe um padrão ou que existe algo que vai definir que é mais uma determinada categoria de pessoas que não gosta de algo no seu corpo do que outras. Okay? O que vai diferir é o que é que não vamos gostar no nosso corpo. Os rapazes não se vão estar preocupados, muito poucos, se têm as nádegas para cima ou para baixo, se a forma dos joelhos, se a coxa, se a perna está grande ou se está pequena. Nem se vão preocupar com isso. Mas preocupam-se com a sua careca. Uma mulher, apesar de se preocupar com o seu cabelo, não acha tão... pronto, está bem, agora o homem é careca, qual é o problema? É que a mulher não vê o problema. Da mesma forma que o homem também não vê o problema que a mulher tem, porque começou a ter rugas aqui à volta dos olhos, ou porque tem as mãos mais ossudas, ou porque tem as unhas quadradas e não tem as unhas mais compridas, seja o que for, qualquer coisa, ou porque tem as orelhas descoladas, quando às vezes nem sequer, pronto, a maior parte das pessoas não vê aqui algo que esteja ali a titilar. Portanto, temos que perceber que o que nós não gostamos do nosso corpo vai diferir muito de da história da pessoa. Depois, também há algo também interessante, que é os padrões de beleza que passaram de um ano para o outro.
de um século para o outro, e se tu fores ver as fotografias, perdão, desculpa, as fotografias não, as pinturas dos reis e das rainhas e dos príncipes e das princesas e das pessoas assim com mais poder, porque na altura, nas épocas antigas, quem podia fazer-se pintar eram pessoas que tinham algumas posses e que podiam efetivamente contratar os serviços de um pintor que as fosse descrever. E vais reparar que há épocas em que as pessoas são pintadas com uma cara muito mais redonda ou com um corpo mais corpulento, com uma cintura mais afinada, outras nem tanto. Bem, e por aí fora. Portanto, os padrões de beleza mudaram também muito de século para século, de momento para momento, de instante para instante. O que está a acelerar connosco são os mídias, porque efetivamente toda esta divulgação que nós temos através dos mídias fazem com que a informação circule mais depressa. Nos países também é diferente. Tu vês, por exemplo, vi uma vez um post no Facebook em que eu fiquei assim, admirada, que havia a fotografia de uma princesa turca, acho que era da Turquia ou para aquelas zonas, uma princesa turca que aparentemente tinha sido o cânone de beleza da época e que os homens disputavam os seus favores e pronto, e tudo isso. E o que é que nós vimos? A fotografia, o que é que ela mostrava? Mostrava uma pessoa, portanto, uma mulher com um corpo mais masculino, com bigode, parecia que aquilo parecia, pelo menos, um daqueles sapatos, depois com umas meias brancas até ao meio da canela, com uma cintura muito redonda e grande, portanto, com o tamanho da cintura maior que o tamanho do corpo em tudo. Bem, pronto, e uma pilosidade bastante desenvolvida, e este era o padrão de beleza, e era a mulher mais disputada naquele reino, naquela época. Portanto, tudo é possível, tudo depende, ok? Se tu fores para a Tailândia, tu tens lá também as mulheres girafas, por exemplo. As mulheres girafas são o cano de beleza naquela zona. Tal como tu tens, por exemplo, no Japão, as mulheres com os pés muito pequeninos e que as mulheres até se danificam e portanto, vão reduzir o tamanho do seu pé e vão realmente sacrificar os seus pés para poder responder a um padrão de beleza daquela zona. Portanto, isto tem tudo aqui, são tudo coisas que fogem completamente à nossa compreensão europeia aqui em Portugal, para quem me está a ouvir em Portugal, mas no Brasil, em Angola, portanto, em língua portuguesa, onde quer que seja, os padrões vão ser muito diferentes. Eu, por exemplo, em África, eu sou uma gazela. Eu em África tenho sucesso, pronto, não me consegues ver daqui, mas tenho nádegas, pronto, tenho um corpo que, efetivamente, em certas zonas do mundo, é considerado como sendo um padrão de beleza. Pronto. Portanto, tudo isto faz com que esta questão da beleza do corpo, ou de como é que o corpo deve ser, depende do sítio onde tu estás. Depende mesmo do sítio onde tu estás. Depende da cultura em que tu te encontras e de o que é que nessa cultura é valorizado. Okay? E pronto, por aí fora. O que é que esta vergonha do corpo leva também aqui outra curiosidade que eu trago, que é as cirurgias. As pessoas, portanto, nunca houve tantas cirurgias plásticas feitas ultimamente como nos últimos 10 anos. Mas tem havido cirurgias pedidas de coisas as mais absurdas, a meu ver, que têm acontecido. Uma das que mais estranheza me causou foi uma cirurgia para ter as bochechas das pernas, os gêmeos. Portanto, não sei como é que, pronto, eu chamo as bochechas daqui das canelas, mas é os gêmeos, pronto, a zona de trás aqui das canelas, em que houve um pedido e houve uma cirurgia para encher essa parte das pernas.
Eu ainda compreendo, vamos dizer assim, porque já está há muito mais tempo, um aumento de peito, uma redução de peito, porque também existem as duas vertentes que fazem com que a pessoa depois realmente está desconfortável no seu bem-estar do dia a dia, mas é talvez os olhos, os lábios, pronto, o nariz, o descolamento das orelhas, são coisas que normalmente a gente vê. Agora, o enchimento das nádegas, criar ali umas nádegas, o enchimento ali dessa parte da perna, essa para mim é que nunca tinha ouvido. E quando eu ouvi essa, fiquei, fogo, mas qual que é que tem a seguir? A seguir vai ser, sei lá, pronto, não sei, nem quero imaginar, porque não tenho esse mal. Tive sim o da anorexia, mas eu já te vou falar mais daqui a bocadinho. Agora, outros, não, nem pouco mais ou menos. Então, algumas considerações aqui a ter em conta que fazem com que haja essa, ou apareça cada vez mais essa vergonha do corpo. As influências culturais e sociais, porque efetivamente, da forma como eu te disse, que dependendo do sítio onde tu estás a viver, do sítio onde tu estejas, do mundo em que tu te encontras, do mundo social em que tu te encontras, se fores do showbiz ou se fores da realeza, ou seja o que for, existe ali uma imagem a querer ser divulgada. Portanto, há aqui um stress, há aqui umas tensões que são quase impostas às pessoas para moldar-se e para estar em consonância com aquele padrão que vai representar aquela cultura ou aquele extrato social. E como existem estas diferenças, também existe comparações. E como existe este padrão que nós carregamos desde pequenos, em que somos comparados com os nossos irmãos, somos comparados com os colegas da escola, somos comparados com tudo o que está ali à volta. Oh, tenho aqui o Paulo, pronto, tem mais pessoas que foram aparecer, então vou dizer olá, 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 que estejam bem-vindos. Aqui no coisa do YouTube é que eu não consigo ver, mas pronto. Estava eu a dizer como nós vivemos a nossa infância, e mesmo a nossa infância e sempre, mas no nosso cérebro a programação faz-se até aos 21 anos. Então, nós estamos sempre a ser comparados com outras pessoas, quer seja na escola, quer seja com os outros colegas. Na escola, então, é terrível, porque aquela pessoa que tem super popularidade, quando vamos ver, tem um corpo de uma determinada forma, e a gente vai fazer uma fixação sobre um ponto que aquela pessoa tem o que nós ambicionamos para nós, mas é porque ela tem algo que nós não temos e nós vamos estar a comparar. E ao compararmos, vamos a perceber, porque tem o nariz não sei o quê, porque tem as orelhas não sei o quê, porque tem o cabelo não sei o quê, e por aí fora. Então, somos nós que criamos esta dualidade em nós, este conflito no nosso corpo, e gradualmente vamos tendo vergonha de aparecer, porque vamos achar que o nosso corpo, como não corresponde não vai ser validado, não vai ser reconhecido pelo outro. E quando nós olhamos para os mídias que transmitem, veiculam sempre e cada vez mais esta imagem, né, aquela imagem de corpo perfeito, de pele lisa, de pele sem rugas, de uma pessoa chegar aos 60 anos e ter uma pele sem ruga, e etc, etc. Então, tudo isto faz com que nós sintamos que não estamos ao alcance de. Então, vamos começar a acrescentar, a aumentar esta dor que nós temos, que vai lembrar, na realidade, uma dor que nós sentimos quando éramos mais novos. E pronto. Temos que desbloquear isso, né? Pronto. Mas isso são coisas que, para isso é que estou eu, como terapeuta e como formadora, mas também todos os meus colegas terapeutas, para ajudar precisamente a que as pessoas tenham uma melhor autoestima e uma melhor consideração também do seu corpo. Esta vergonha que nós temos no nosso corpo, porque existe tudo aquilo que eu já te disse, isto vai impactar, claro, na nossa autoestima.
e no valor que nos damos a nós próprios, na confiança que temos em nós e no bem-estar que nós podemos ter em relação a nós, a quem nós somos. Então vamos desenvolver aqui sentimentos de inadaptação social, de inadaptação connosco mesmos, mas de inadaptação social. Vamos estar sempre a desenvolver a autocrítica. A nossa confiança, em vez de estar a aumentar, vai baixar. Portanto, nós para depois querermos vingar no mundo, querermos vingar na nossa vida profissional ou na nossa vida social, nossa vida sentimental, como temos este condicionamento do corpo, vai ser mais complicado lá chegarmos. Depois, isto vai também nos levar a um determinado isolamento social. Porque se tu achas que ser careca não é bom, né, tu não vais estar em público. Tu vais limitar as tuas saídas, vais limitar os encontros com outras pessoas e vais fazer uma fixação na careca. Tu, homem, vais fazer uma fixação na careca. E vais fazer uma fixação na careca e, em vez de estares a mostrar os teus outros aspectos, as tuas outras características, porque somos todos diferentes, portanto, tens, com toda a certeza, outras qualidades. Olha, até podes ter um sentido de humor espetacular. E entre nós, as mulheres gostam mais do sentido do humor do que... pronto, não olhamos aos cabelos. Eu, pelo menos, não olho. Portanto, se calhar pode haver outras mulheres que olham, eu pessoalmente não olho. Não é para mim o mais importante. Mas o que é certo é que o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que tu vais limitar os momentos em que tu vais socializar e que vais procurar estar com outras pessoas. Mas isto é a mesma coisa com as mulheres. É a mesma coisa com as mulheres. Uma mulher que sinta que, sei lá, tem um nariz que não corresponde aos padrões, aos cânones, vai fixar-se no nariz e vai ter, se calhar, uma franja que vai tapar ali o nariz, ou que vai dar aqui um volume, vai dar, seja o que for, vai fazer qualquer coisa que vai tapar, vai esconder aquilo, em vez de estar a mostrar os olhos, porque se calhar até tem uns olhos magníficos que escondem a forma do nariz. E depois, nós temos um corpo que ele é bonito como ele é. Ele é que é bonito como ele é. Temos é que aceitar. Até lá precisamos de apoio, né? Pronto. O que é que eu posso ainda dizer sobre isto? É que o facto de tu estares sempre a focar nesta vergonha geral do corpo, vou dizer assim, porque podes focar-te no nariz, podes focar-te no cabelo, podes focar-te nos dentes. Eu, por exemplo, os dentes. Eu, como sorrio muito, se tivesse um buraco nos dentes, o que já aconteceu, né, um dente que partiu, coisa assim parecida, eu não me impeço de sorrir, mas vou arranjar logo. Vou arranjar porque eu sei que sou sorridente. Portanto, se estou sempre a sorrir, é melhor ter os dentes como deve ser, porque depois ouves a tal coisa que é, coitada, tem um sorriso tão bonito, a pena ter ali os dentes. Pronto, não. Aí está as pessoas a julgarem-nos e isso cria um consumo de energia mental muito grande. Que isto depois realmente consome-te e vai-te gastando aqui dentro. Porque em vez de estares a brilhar por quem tu és, tu estás a alimentar aquele buraco de vazio em ti que faz com que estejas ali com uma autoestima daquelas, enfim, a cair pelo buraco dentro, pelo poço dentro, ok? Então, isto vai-te limitar na tua vida, vai-te bloquear, efetivamente. Na tua vida vai-te impedir de ires mais à frente da tua vida, ir mais à frente, ou mais além, sobretudo, mais além, na tua evolução social, vamos dizer assim. Terceiro ponto que eu quero aqui frisar é que esta vergonha do corpo leva a extremos que são precisamente os distúrbios alimentares. Eu hei de fazer uma live só sobre isso, só sobre os distúrbios alimentares. Existem 3 principais, que é a anorexia, a bulimia e o excesso de peso. Okay? E, portanto, esta vergonha do teu corpo vai fazer com que tu tenhas um destes 3, que tenhas não é obrigatório, mas podes ter um destes 3 distúrbios alimentares. E muito
paradoxalmente, o excesso de peso pode perfeitamente ser uma consequência do eu tenho vergonha do meu corpo. Porque eu tenho tanta vergonha do meu corpo que eu tapo o meu corpo com gordura, com excesso de peso. Isto parece paradoxal, parece contraditório, mas é uma das causas e que vai fazer com que tu escondas o teu corpo ou porque foi objeto de desejo, foi objeto de agressão, foi objeto de crítica. Então, é melhor sermos criticados efetivamente porque temos um corpo em excesso do que porque tínhamos algo que nós até prezávamos e uma luz que nós até gostávamos de mostrar e de ter. Portanto, isto parece muito paradoxal, mas é uma possibilidade. A anorexia é quando nós recusamos comida, okay? Recusamos alimentar o nosso corpo. Mas por detrás existe efetivamente uma questão de vergonha do corpo. A bulimia é quando tu consomes e depois vomitas-te. Tem que haver os dois processos. Consomes grande e vomitas-te a seguir. Se tu só comes, não há vómito a seguir, então isso é apenas entre aspas, excesso de peso. A bulimia tem que haver consumo e vómito, ok? Não sei se tu estás a ouvir as obras aqui em casa, não, aqui no prédio, desculpa pelo barulho se houver este som que está aqui a aparecer, mas pronto, não consigo evitar este barulho. O que é que eu aqui quero te dizer que também é muito, muito importante? É que por trás destes distúrbios alimentares, tu tens sempre uma ferida. Tens sempre uma ferida que foi aberta e está a ser reavivada. Ferida de abandono, ferida de rejeição, ferida da vergonha. São as três principais. São as três que estão relacionadas com o corpo. É preciso tu estás com um terapeuta para perceber qual é efetivamente a vergonha. A ferida que está aqui mesmo por trás porque isto varia de caso para caso, varia se és um homem ou uma mulher, se és da tua própria história de vida, portanto, porque a razão que está lá por trás é que pode ser diferente. Agora, com toda a certeza vai bater numa destas três feridas: rejeição, abandono, humilhação, vergonha, ok? E estas feridas são tão importantes ou são tão vivas dentro de ti que o teu corpo, é através do teu corpo que ela se vai manifestar. E é através da vergonha do corpo que ela se vai manifestar. Tão simplesmente quanto isso. Até podes ouvir os meus podcasts sobre o excesso de peso, a vergonha. O podcast chama-se simplesmente O Inconsciente. Consegues encontrar em todas as plataformas de podcasts, de alojamento de podcasts. E eu aí explico quais são as razões que podem levar a haver aqui um distúrbio alimentar. Agora, o que é preciso também aqui entender, e vou-te contar aqui agora a minha história. Eu, com 12 anos, entre os 12 anos e os 17 anos, estive com anorexia muito aguda. Cheguei a pesar 35 quilos, sendo que a minha média era de 36, 37 quilos. Foi a média e o objetivo era sempre de me apagar, porque eu não gostei. Pronto, estava ali várias coisas. O que é que despoletou a anorexia? Ou antes, como é que ela começou? Ela começou por um coquetel de situações que fizeram com que eu tinha que fazer desaparecer o meu corpo. Foi quando eu tive as primeiras menstruações. A primeira menstruação, mudança de um corpo de criança para um corpo de mulher. Mas na minha cabeça eu era uma menina. Portanto, comecei a ver o olhar dos homens na menina que eu era com aquela idade. Portanto, havia um desfazamento entre o volume, o invólucro, né? o corpo, e a cabeça, o que estava lá dentro. Okay?
Então, havia um desfazamento e eu senti-me verdadeiramente violada pelos olhares desses homens, rapazes, não importa, que me estavam a ver, não a menina, mas a mulher. Então, para mim, aquilo foi um primeiro choque. O choque da transformação do corpo, o choque da transformação, neste caso, de ser efetivamente mulher, porque, pronto, a partir do momento em que temos a menstruação, tornamos-nos supostamente adultas. Epá, eu era demasiado jovem para me tornar adulta, na minha cabeça. Atenção, na minha cabeça. E depois juntou-se aqui mais um coquetelzito, que eu tive a menstruação quando estava em termas, portanto, eu quando era jovem, por causa da asma, fazia termas, ia 3 semanas por ano fazer termas para poder aguentar melhor o inverno, porque na altura, né, estamos a falar há 40 anos atrás não havia bombas, não havia bombas de asma, aquelas coisas fantásticas que realmente solucionam rapidamente a falta de ar, mas na altura, pronto, era o que havia. E então ia todos os anos para as termas. Só que preocupação dos meus pais era mesmo de eu estar o menos possível com o ambiente poluído de Paris. Então, eu vim das termas, que as termas tinham sido no Massif Central, no centro da França, com as montanhas, ar puro, pronto, tudo aquilo que se pode imaginar. Eu cheguei à noite e de manhã cedo, nem sequer 8 horas depois, já estava num avião para vir para Portugal, passar férias em Portugal. Mas eu passava férias na casa dos meus avós, não com os meus pais. Portanto, a menina, criança que se tornou mulher sozinha, que não tinha o apoio da mãe, porque a minha mãe não estava comigo quando isso aconteceu, que não tive tempo para estar com a minha mãe nessa manhã, para falarmos, para eu contar as coisas, ainda por cima tinha tido o primeiro namorico, portanto, todas estas coisas, eu não pude falar, não pude estar com a minha mãe, então foi um enorme elemento de rejeição que eu senti. Portanto, foi o coquetel do corpo, mais o coquetel da rejeição, mais o coquetel das emoções que estão ali, da pré-adolescente que estava a formar-se, e que tinha uma série de coisas para tratar, emocionalmente e tudo mais. Foi também outro coquetel ainda, porque eu tinha um jornal íntimo, um diário, que é assim que se diz em Portugal, tinha um diário que foi lido pela minha tia. Foi lido pela minha tia, mas sobretudo ela depois foi comentar o que tinha lido. E aquilo foi para mim uma violação enorme de intimidade, mas da minha intimidade, claro, e de escárnio. E foi assim que eu senti a vergonha, o escárnio de tudo aquilo que estava por ali. Juntas esse coquetel todo e os meus pais, quando vieram para pescar a Portugal, ficaram chocados, porque efetivamente eu perdi mais de 30% do meu peso corporal naqueles 2 meses em que eu estive a passar férias, mas que perdi efetivamente aquele peso todo e que fui perdendo ainda mais, porque aquilo só foi o princípio, e fui perdendo ainda mais e esta coisa durou 5 anos. Posso dizer que escondia o corpo debaixo da roupa, escondia o corpo debaixo de coisas compridas, grossas, deformes, não mostrava o meu corpo. E isto foi-se acompanhando, apesar de, aos 17 anos, ter saído da anorexia, mas sem ter saído completamente, porque olhar-me ao espelho nunca, e dava aulas de ginástica em ginásios que tinham espelhos em todas as paredes, e eu via sim a posição, se estava correto, o alinhamento corporal e não sei o que mais, mas estar a olhar-me e ver-me completamente, esquece, não era impossível. Só há muito pouco tempo, e quando eu digo muito pouco tempo, estou a falar de há talvez uns. Foi antes da pandemia, portanto, há uns 4, 5 anos, uma coisa assim parecida, fui fazer um retiro. Num retiro, fomos obrigadas, porque não somos obrigadas, mas fomos obrigados
a despir-nos e a estarmos completamente nus na frente das outras mulheres. Eu fui a última a tirar a roupa, só para teres ideia do que é, mas eu tive e a chorar, foi mesmo a berrar, a chorar, mas com toda a consciência de que me estava a despir de todas estas crenças, de todos estes condicionamentos, de todas estas comparações que eu tinha tido. E porquê? Porque eu vi outras mulheres. Eu vi o corpo das outras mulheres e aquela comparação que eu me fazia e que eu, espera lá aí, mas aquele corpo nem é menor do que o meu, e ela está super despida, está super à vontade, porque é que eu não posso ter isto? Então comecei a mudar. Na realidade, eu mudei, foi o meu mindset. Em vez de estar a focar nas imperfeições que eu pudesse ter no meu corpo, e que são minhas pensadas, porque só são minhas, só sou eu que achava aquilo, porque é que eu não vou focar como aquelas mulheres focaram no eu tenho um corpo, é o único corpo que eu tenho, então porque é que eu não irei valorizar? Então foi ali um turning point em que mudou completamente o chip, o meu mindset. E, bem, a partir daí, até na floresta, porque aquilo foi o retiro no meio da floresta, até no meio da floresta eu andava toda nua ali com os elfos e a natureza, quer dizer, depois já não me conseguiram pôr uma roupa em cima. Mas pronto, isto é a brincadeira. Mas a vergonha do corpo parou aí. Foi mesmo com toda a consciência de ter parado nesse ponto. Então, é possível. É possível tu desbloqueares-te desta vergonha que tu possas ter de alguma parte do teu corpo, porque vais passar, ou podes passar, por um processo. Para já, é um processo individual. Eu recomendo esse processo individual, claro, acompanhado com profissionais. E aí tu melhor do que qualquer outra pessoa, saberá quais são os profissionais com quem tu te identificas e que tu validas como sendo o profissional ou a profissional que te vai ajudar nesse processo. Agora, esse processo é um processo para superar a vergonha do corpo, é um processo em que tu vais construir a tua autoestima. Mas para isso tens que desconstruir as tuas crenças limitantes. Desconstruir significa também pôr a luz naquilo que é o problema que te levou a. Okay? Então, para isso, tu tens que identificar. Eu, felizmente, uso uma terapia e uso uma metodologia que é baseada na lógica do inconsciente, que é a tira e queda, vai logo imediatamente identificar qual é o momento, foi o momentum que veio trazer isso. E às vezes não é teu, às vezes são coisas que tu trazes de família, são coisas que tu trazes de repetições familiares de crenças limitantes. Okay? Depois, é preciso também ter um muito bom apoio emocional, um muito bom apoio pelo teu meio ambiental, ou seja, pelas pessoas que estão à tua volta. E se tu és das pessoas que está à volta, é escusado dizer a alguém, mas não sejas parva, o teu nariz está perfeito, os teus dentes estão perfeitos, o teu cabelo... Não vale a pena dizer isso, porque a pessoa não é a opinião que ela tem. E tu tens uma opinião, ela tem a outra, e a dela é a mais-valia. Porque o que os outros vão dizer não tem nada a ver. A pessoa tem que fazer a mudança dela própria. Ela é que tem que se ver com os mesmos olhos que tu a vês. Mas para isso ela tem que mudar a forma como está a ver as coisas. Tem que mudar do interior. Portanto, isto é tudo um processo individual porque vem de cá de dentro, vem de nós. Para isso precisas de apoio. Como é lógico, precisas, pelo menos, do profissional que te vai ajudar a identificar o que é que tu deves iluminar em ti que te está a ter uma má visão de ti próprio. Gostei desta frase, acho que vou cortá-la alguns aqui para pôr no arreio. Pronto. Claro que depois também tens de ter uma dieta saudável, né? Uma dieta saudável e equilibrada. E atenção, dieta não quer dizer que tu estejas a fazer algo para reduzir o consumo de calorias que tu estás a ter. Dieta apenas significa uma forma de te alimentares, ok? Uma forma saudável de te alimentares. Eu, pessoalmente, descobri que o jejum intermitente era excepcional para mim. Pelo meu funcionamento, pelo bom funcionamento do meu corpo. Só como 2 vezes por dia. O resto do tempo não como nada.
Portanto, só essas 2 vezes e estou impecável. Quando eu comia as 3, 4, 5 vezes que nos recomendam, eu, para mim, estava inchada, porque o meu corpo não pedia tanto. O meu corpo já é consistente hoje em dia, portanto, eu não preciso de tantos alimentos. E se tu fores ver os teus animais, se tiveres animais em casa, quantas vezes é que eles comem por dia? Não estão a comer todas as vezes que nós comemos. Pronto. Essa já é outra questão. Depois, a forma, ou antes, a alimentação que é certa para ti pode ser uma alimentação completamente disfuncional para outra pessoa. Tu tens é que te conhecer a ti e perceber o que é que funciona para ti para depois poderes ter efetivamente a alimentação mais adaptada para o teu corpo, para o teu funcionamento, para o teu organismo. Okay? Depois, há que sim promover a aceitação e a diferença cultural. Só que isto não é só tu que o vais fazer. Não é só tu que o podes fazer. Isto envolve também muito da sociedade. Porque, como no princípio eu estava a dizer, os mídias vinculam uma imagem corporal ideal que muito dificilmente nós chegamos lá. Portanto, teríamos que fazer um esforço enorme para ficar com uma cintura como querem, coisa, não sei o quê, com o peito, não sei o quê, pronto, enfim, terias que ter aqui um exercício muito, muito doloroso para ti própria e sem ter aquele bem-estar e aquele prazer de aceitar-te como tu és, mas tu podes começar a aceitar-te como tu és. E aceitar-te como tu és é ocupar o teu verdadeiro lugar e é definir exatamente quem tu és. Porque eu tenho a certeza que muitos de vocês que me estão aqui a ouvir, muitos de vocês nem sequer sabem, nem sequer têm consciência de quem é que são verdadeiramente, do que é que querem, do que é que apreciam, do que é que tenho a certeza que vão procurar noutras pessoas ou acham que são outras pessoas que vos vão trazer esse prazer. E que não é. A única satisfação que nós vamos ter de nós próprios é connosco. Só. E se nós estivermos satisfeitos connosco próprios, mas os outros podem dizer, devias fazer uma cirurgia a isto, ou devias fazer uma cirurgia àquilo. E a resposta é, o corpo é meu, não é teu. Então pronto, faz tu o que tu quiseres, eu estou bem comigo. E quando tu tens esta capacidade para dizer eu estou bem comigo, eu estou bem com o meu corpo, como ele é, porque é ele que eu carrego, é ele que me leva de um ponto para o outro, é o meu corpo e não vou trocar por mais nenhum. Até porque te digo, a única forma de tu mudares de corpo, de saíres deste corpo, é desencarnares, portanto, morreres, para voltares a vir noutra vida. Portanto, isto é a única forma. Portanto, o melhor é a gente aceitar com o corpo que a gente tem e aceitá-lo verdadeiramente com todas as suas diferenças. Porque somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Aquilo que para ti pode ser um defeito, pode ser precisamente a diferença que outra pessoa vai achar linda e que faz toda a diferença em ti. Eu tenho aqui umas sardas, não se vê aqui, não vou ver, mas eu tenho aqui umas sardas no nariz, aqui assim, pronto, tenho estas sardas, que houve uma vez um parceiro meu que me disse, eu adoro estas sardas no teu nariz, dão-te tu já tens um sorriso assim maroto, tens um olhar assim maroto, mas com essas sardas aí, dá-te aqui um charme diferente. Uau! E tu ficas assim. E eu gostava de esconder estas sardas, porque são defeitos da pele e etc. Portanto, estás a ver que tudo pode ser muito diferente. Muito, muito. Pronto. As pessoas, aí está. O teu diferencial é o que vai fazer com que outra pessoa vai achar que é exatamente esse diferencial que vai fazer a diferença, esse diferencial que vai fazer com que tu sejas único e não haja mais nenhum. Felizmente, já existem alguns, como é que se diz em português? Aquelas pessoas que fazem as roupas, há designers, há já alguns designers que, na apresentação das suas coleções, vão escolher modelos que não são nem altos nem baixos,
quer dizer, baixos poderão até ser, mas não são altos, esbeltos, mas têm uma coisa diferente. Uma modelo que tem vitiligo na pele da cara. Outra modelo que tem o nariz completamente jogado. Outra modelo que tem as orelhas descoladas. Eu já tenho visto várias campanhas e várias apresentações de desfiles de moda em que os modelos escolhidos são precisamente os modelos que não são modelos. São, para mim, exemplos da diferença. E vai ser graças a estas pessoas que estão a vincular a diferença que outras pessoas também vão apreciar a sua diferença. E em vez de terem vergonha do seu corpo porque não corresponde a um padrão definido por não sei quem, vão começar a ter uma valorização de, afinal de contas eu posso ter uma valorização diferente de mim, porque outras pessoas também o fazem. Então, este é o meu convite para ti, de ires apreciar a tua diferença, de ires apreciar quem tu és, celebrar a tua diversidade corporal, porque não há outra pessoa igual. Imagina, no meio de 7, 8, 9 bilhões de pessoas no mundo, tu és a única pessoa que vai reunir todas as características que tu reúnes fisicamente. Imagina, não há mais ninguém. Portanto, tu és uma pedra preciosa, um diamante precioso, alguém de precioso, porque efetivamente és único, sem preço. Não há preço que vá justificar, que vá ser suficiente para dizer quem tu és. Agora, se precisas de ajuda para desbloquear essas crenças limitantes, esses condicionamentos, para ires buscar de onde é que te vêm esses condicionamentos, então terei todo o gosto em te ajudar. Eu, aliás, vou aqui deixar no Instagram, desculpa, não te posso deixar porque não tenho a possibilidade de pôr aí o link, mas vai à minha página no Facebook, tem lá o link onde está. Eu vou deixar-te aqui o meu WhatsApp, onde vais poder imediatamente ir até ao meu... Ai, não está aqui. Oh, caramba, então, mas o que é que eu tive a fazer? Eu às vezes sou mesmo tonta. Ai, não posso dizer isso. Não posso dizer isso porque eu sou a melhor daqui da minha pessoa. Sou única, não há mais ninguém igual a mim e com as mesmas coisas que eu vivi. Ora, deixa-me só ver onde é que eu tenho aqui um link, porque eu pensava que tinha aqui deixado e afinal de contas acho que não deixei. Ai, que tonta. Não, claro que eu tenho aqui. Ok, então tens aqui, vou deixar aqui o link. Aqui está. Que eu vou deixar aqui no chat e que vais poder mandar-me uma mensagem diretamente para o meu WhatsApp. Assim vais poder escrever lá, mandar-me, olha, eu estive na live da Live Sem Bloqueios, preciso da tua ajuda, quero falar contigo, quero marcar uma sessão de diagnóstico contigo, uma sessão de esclarecimentos sobre o que é que eu poderia fazer para mim, como é que eu me posso a mim ajudar, como é que eu me posso desvincular, desbloquear desta situação e como é que eu posso resgatar esta soberania que eu tenho sobre mim, sobre o meu corpo, sobre quem eu sou e o que é que eu tenho de mais-valia sobre mim. Portanto, fica aqui o contacto. Se tu quiseres, porque eu tenho, estas lives são públicas, estas lives estão nas redes sociais, estas lives aparecem, quem quiser ver as redes tem acesso, consegue ver absolutamente e ir vendo ao mesmo tempo, e rever as vezes que quiser, mas para quem se autoriza a entrar no meu grupo privado de pessoas de lives sem bloqueios, recebe não só o resumo das lives, como também recebe
testes, exercícios para fazer, para melhorar, que têm a ver com o tema. Portanto, hoje, por exemplo, tem também lá umas questões para tu tomares consciência de quais é que são os teus bloqueios, porque tomando consciência de o que é que está a bloquear, tu também depois podes efetivamente limpar e pôr a luz nisso e trazer aqui alguma clareza. Deixa-me ver se eu tenho aqui também esse link da live. Olha, vou deixar tudo aqui, que assim tu ficas com toda a informação. Então, o que vou colocar aqui no chat também é para receber o resumo, ok? Que eu vou pôr aqui. E depois o outro, que é mesmo para marcares diretamente uma sessão de diagnóstico comigo para poderes realmente ter aqueles 30 minutos, vai ser aqui neste. Podes marcar na minha agenda e assim vais lá buscar as coisas. Tenho aqui comentários. Estas coisas. Susana, olá Susana! Ora, a Susana dizer-me, preciso ver mais tarde, diz-me como é que eu faço. É muito simples, Susana. Ou tu te inscreves na lista e tu vais ter não só o resumo, como também vais ter o link para esta live e vais ter o tal exercício, ok? Ou então, voltas a clicar nesta live, porque esta live está sempre live, pronto, portanto, não vais ver em direto, não posso responder aqui em direto. É isso que vai acontecer, está bem? Olha, eu acho que os comentários que eu fiz não foram daqui. Ai, caramba, epá, realmente. Ok, para marcar, está aqui. Pronto, já está aqui para marcar. Realmente eu e as tecnologias. Eu sou terapeuta, não estou nas tecnologias, portanto, tenho um dó. Agora, aqui está este que vai ser deixa-me só por aqui, ok, para receber os resumos, é que eu estava no chat privado, agora que eu estou a perceber. Ok, então, para receber os resumos ali está. E depois a última, que era a tal. Ora bem. Copiar. Muito bem. Para me mandar mensagem por WhatsApp. Aqui está. Pronto. Está feito. Bom, agora sim, já está como deve ser. Caramba! Bom, posto isto, se tiveres algumas perguntas, ainda podes aqui colocar as perguntas, porque eu efetivamente já posso ir ver. Ai, caramba, eu realmente... Ora, a Maria está-me a dizer olá, Maria de Lourdes, portanto, sim, estás aqui também a dizer no Facebook. Pronto, então, olha, não tenho... Muito bem, então... Fico mesmo super contente com todas estas coisas que eu vos disse. Espero que tenha sido útil. Já vai 48 horas, 48 minutos. Bem, uma pessoa começa a falar, nem se percebe do tempo que passa. Bem, para a semana temos outro tema. Eu já pus os temas, já programei os temas todos no Facebook e no YouTube, portanto, vais ter a possibilidade de ir ver os temas que eu trouxe até setembro, portanto, todas as semanas vou estar aqui a trazer-te estas informações e autoriza-te então a marcar, a agendar comigo, terei todo o gosto em te esclarecer. Já tenho tido, felizmente, pessoas que me têm contactado, têm ajudado. Bem, estou feliz da vida com todas as pessoas que se autorizam realmente a desbloquear os seus traumas, desbloquear aqui as suas vidas, destravar as suas vidas, porque eu acredito mesmo num mundo em que nós estamos livres dos nossos condicionamentos do passado e em que podemos viver a nossa vibração de ser humano com toda a alegria e com todo o ser e com toda a magia da vida. Um beijo, fica bem e olha, até para a semana. Portanto, eu vou aqui cortar aqui. Ora bem, tchau, tchau. Aqui está.